Não, agora sim. Bom, então, ah, você- bom, então, boa tarde a todo mundo. A gente tem 12 pessoas, contando todo mundo, tá aqui, né? Ah, não, tem gente que tá duplicada aí, pô. Tá inflando a audiência, tá, pô? Sacanagem. Bom, a gente está aqui hoje para participar, né? É um café especial porque é a oportunidade de participação, né, da Paola. Ela vai apresentar um artigo recentemente publicado dela, né, sobre efeito do fogo e restauração ecológica no Pantanal, orientada da Letícia, que também está aqui, né? Obrigado. E é isso. Eu acho que eu tinha te mandado, né? Já aquele um PDFzinho, mas é em torno de 30, 40 minutos, né? A apresentação. E aí depois a gente abre para perguntas, né? Já se preparem para fazer algumas perguntas que o artigo e o estudo é bem interessante. Então, vai lá, Paulo. Beleza. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui hoje para ouvir um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então, hoje eu vou apresentar o artigo que se chama Áreas Prioritárias da Prevenção de Incêndios Florestais e Restauração Pós-Fogo no Pantanal Brasileiro, que foi escrito por 5 pesquisadoras. Eu, a Liz, que também é primeira autora desse artigo, a Judite, a professora Renata e a professora Letícia. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria entre os laboratórios de Laboratório de Ecologia da Intervenção da UFMS e o LASA. Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma contextualização, explicando um pouquinho a diferença que às vezes muita gente se confunde na diferença entre incêndio e queimada. A queimada é uma técnica de limpeza diária para cultura temporária, enquanto que o incêndio é aquela queimada que perdeu o controle e acabou abrangindo uma área muito maior do que aquela inicialmente esperada. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o fogo é o principal distúrbio nos trópicos. Ele atinge todos os biomas e, globalmente, eles emitem mais dióxido de carbono do que toda a União Europeia junta. Então, pensando nos dióxidos de carbono emitidos pelos incêndios, 65% deles estão nas savanas, 15% estão nos trópicos, nas florestas tropicais, 7% nas florestas boreais, 6% estão em incêndios na agricultura, 4% nas torfeiras e 2% nas florestas temperadas. Desse montante, 75% deles são causados pelo homem. Então, quais são as consequências desses incêndios, né? Uma principal e bem conhecida é a perda das espécies nativas, né? Morte de muitas espécies. Também selecionam-se espécies, então as espécies que estão mais adaptadas ao fogo, elas vão ter benefícios em detrimento de outras, que são mais sensíveis. Existe um prejuízo na reprodução das espécies de fauna e flora, que isso pode perdurar aí para muitas outras gerações. Destruição e enfraquecimento da camada orgânica do solo, altera as propriedades físicas do solo, como porosidade, penetrabilidade da água, resulta em morte de animais, destruição de ninhos, modificação de hábitats, destrói também estabelecimentos humanos, como, por exemplo, pontes e cercas. Além disso, diminui-se a qualidade do ar, que causa problemas respiratórios, acidentes, e em época de pandemia, como a que estamos vivendo hoje, do sistema respiratório, essa perda da qualidade do ar pode prejudicar muito a vida das pessoas. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a área de estudo do nosso projeto, que acho que a maioria aqui já conhece bastante. A nossa área de estudo é o Pantanal, que ele está localizado na América do Sul, nos países do Brasil, Bolívia e Paraguai. Pantanal é a maior área úmida continental do planeta e possui 580 espécies de aves, 174 espécies de mamíferos,
151 espécies de répteis, 271 de peixes, 53 de anfíbios e mais de 2.500 plantas com flores e frutos. O Pantanal recebe influência de diversos biomas, como, por exemplo, Amazônia, Cerrado, Chaco, Bosque Seco Chiquitano e também da Mata Atlântica. A principal característica do Pantanal é o seu pulso de inundação, ou seja, o pulso de inundação é um processo ecológico essencial para aquele sistema de seca e cheia do Pantanal. Como que funciona esse pulso de inundação? Os rios pantaneiros, em geral, eles nascem no planalto e vão descendo, e suas águas descem até a planície, onde eles que inundam. Então, essa relação de seca e cheia, esse sistema que faz inundar e secar, é chamado de pulso de inundação. Ele também pode ser definido como a principal força direcionadora responsável pela existência, produtividade, interação de biota e dos sistemas rio-planície de inundação. O Pantanal, por ter essa característica intrínseca e peculiar, ele é reconhecido pela Unesco como reserva da biosfera e reserva particular do patrimônio natural. No Paraguai, ele recebe a característica de ser uma reserva natural estrita, que seria uma reserva privada. Em 2020, o Brasil e o mundo ficaram chocados com as imagens dos incêndios no Pantanal. Cerca de 30% de todo o bioma foi devastado pelas chamas. Isso corresponde a cerca de 40 mil quilômetros por hora, uma área tão grande que representa a mesma quantidade de área de um país europeu como a Suíça. Estima-se que 17 milhões de animais foram mortos em 2020 em decorrência dos incêndios no Pantanal, que daria em torno de 217 indivíduos por quilômetro quadrado. Também estima-se que cerca de 4 bilhões de invertebrados foram mortos e incontáveis plantas. E quais são as causas dos incêndios? De forma geral, os incêndios podem ser naturais ou antropogênicos. Quando são naturais, os incêndios são causados por tempestades naturais. E quando são antropogênicas, os incêndios são causados por desmatamento, limpeza de pastagem, fogueiras, acidentes, etc. No caso do Pantanal, as causas naturais não são claras porque os incêndios ocorreram justamente na época de seca. Então, as causas mais apontadas são, e em época de seca não tem tempestades para ter os raios. Então, as principais suspeitas são que foram causadas pelo homem. E quais são as principais, seriam essas principais causas? Atividade antrópica baseada em agricultura extensiva, como rebrote, rápida mudança de uso da terra, práticas inadequadas de gestão, como sem técnica de controle e sem autorização dos órgãos de fiscalização. Tudo isso, aliados à seca extrema e prolongada, que tinham altas temperaturas e baixa umidade, fizeram com que esses incêndios do Pantanal fossem extraordinários, fora do comum, de fato um evento extremo. Falando um pouquinho sobre a seca que ocorreu em 2020 e 2021, desde o início de 2020, o Pantanal já foi atingido por uma seca severa. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, a seca de 2020 e de 2021 foram as mais severas dos últimos 54 anos de monitoramento. Isso segundo o índice padronizado de precipitação. Em 2021, em termos de seca, ele foi ainda pior do que 2020. Porém, em 2020 foi agravado devido aos incêndios. Toda a situação, tivemos a sensação de que foi tudo pior, mas a seca de 2021 foi ainda mais extensa. Aqui nessa figura, não sei se vocês conseguem ver a minha setinha, mas a gente tem o mesmo local representado em 2020, em 2014, que é um ano habitual, e em 1988, que foi uma seca extraordinária. Então a gente pode ver o tanto, a gente consegue visualizar nas imagens o tanto que estava seco o Pantanal em 2020. Esse estudo, também publicado em 2021, ele alerta a sociedade civil, aos governantes, tomadores de decisão,
sobre as circunstâncias e as consequências dos mega incêndios no Pantanal. Os incêndios foram 376% maiores do que o habitual. E o artigo mostra que 43% das áreas nunca haviam queimado nos últimos 20 anos. Ou seja, essas áreas, elas funcionavam antigamente como refúgio para os animais. E a partir do momento que elas começaram a ser queimadas, a situação se tornou ainda mais grave, porque os animais já não tinham mais aquele refúgio que antigamente eram os lugares que eles se mantinham a salvo. E quais as principais causas que o artigo destaca? Novamente, as severas secas, que diminuem o nível das águas. Essa baixa inundação facilitou com que se formasse um corredor de fogo ao redor do rio, porque áreas que antigamente eram inundadas tiveram mais acesso do ser humano, e isso fez com que mais áreas tivessem problemas com incêndios. Além disso, uma situação bem peculiar que ocorreu nessa época foi a restrição de vários brigadistas, da atuação deles, devido à pandemia de Covid-19, que também prejudicou as ações de combate. Além disso, tudo isso aliado à estratégia de prevenção insuficientes e a redução no orçamento tanto das brigadas como dos órgãos fiscalizadores também podem ter agravado e transformado essa situação em uma situação tão extrema. O artigo adiciona também as recentes mudanças no uso do solo e a mudança climática, que aumentam a frequência dos eventos extremos. Bom, agora, agora entrando de fato no nosso artigo, né? Esse artigo foi um dos primeiros, aliás, ele foi o primeiro artigo que fala sobre priorização de área, que tenta priorizar áreas de prevenção de incêndios e restauração no Pantanal. Qual foi o objetivo geral do nosso estudo? Foi identificar as áreas prioritárias para a prevenção de incêndios no Pantanal e para a restauração de áreas queimadas pelos incêndios extremos. Para quê? Para a gente poder subsidiar órgãos como, por exemplo, o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul nas ações na estratégia e na elaboração das ações de prevenção de incêndios do órgão. Vou falar um pouquinho agora como que foi o processo para a gente construir os dados desse artigo. Primeiro, nós geramos uma série de bases que eu vou apresentar agora, e essas bases, elas vão ser cruzadas em determinados momentos. Aí, então, eu vou apresentar primeiro para vocês as bases, depois eu vou tentar explicar como nós fizemos esses cruzamentos e, em seguida, os resultados. Então, a primeira base foi o remanescentes florestais associados a cursos d'água como espécies sensíveis ao fogo. Então, aqui nós verificamos que, na literatura referente ao Pantanal, que a maioria das espécies sensíveis ao fogo estavam próximas à borda de rios. Então, nós selecionamos do mapa biomas apenas as áreas de formação florestal que estavam até 30 metros dos cursos d'água, do layer da ANA. Então, nós selecionamos essas áreas ao redor dos cursos d'água e nós depois cruzamos esses dados com dados de potencial de regeneração natural, fornecido por POT colaboradores e pelo WRI. Então, eles forneceram esses dados, nós cruzamos, identificamos nessas áreas de remanescentes florestais qual o seu potencial de regeneração natural. No mapa 2, a gente mostra a recorrência anual das áreas queimadas. Então, quanto que era recorrente essa queima nas áreas. Então, a gente classificou elas como baixa, média e alta. Baixa é se era recorrente de 1 a 5 anos, média de 6 a 10 anos, e alta quando as áreas tinham recorrência de incêndio por mais de 10 anos. O terceiro mapa é o mapa de último ano com área queimada. Então, aqui a gente viu tanto esse mapa como o anterior, como os dois próximos, foram fornecidos pelo LASA, e todos elaborados pelo LASA. Então, a gente
classificou o último ano de acordo com quando era recente, era de 2015 até 2020, intermediário de 2014 de 2009 até 2014, e para como distante de 2003 até 2018. O quarto mapa, que é o de intensidade média do fogo, ele foi também dividido em 3 escalas, alto, médio e baixo. Baixa quando tinha de menos de 80 megawatts, média de 80 a 240 megawatts e alta com mais de 240 megawatts. O mapa número 5 aponta a tendência de risco de fogo meteorológico. Esse mapa, ele indica a dificuldade de controle de incêndio em decorrência dos parâmetros meteorológicos da região. Foi classificado como baixo quando eram menores do que 0,28, porque é um índice, né? Então, o índice, quando batia menos de 0,28, foi classificado como leve. Moderado, quando era de 0,28 a 0,36. E acima de 0,36 era considerado alto. E aqui, o próximo mapa gerado foi o mapa de conversão da vegetação nativa, considerando um cenário de mudança no uso do solo. Esse mapa, nós utilizamos os dados de guerra e colaboradores, onde nós tiramos apenas as áreas que, com certeza, têm grande probabilidade de serem convertidas em 2050. Nós também utilizamos para os nossos cruzamentos o potencial de regeneração natural do Pantanal e um mapa de carga de combustível do IBAMA Previ Fogo, que foram fornecidos pelo IBAMA Previ Fogo. É isso. Então, para vocês terem uma ideia, eu dei um exemplo de uma área que é do Parque Estadual Pantanal do Rio Negro, e aqui a gente pode encontrar, a gente mostra o potencial de regeneração natural. Então, aqui são as áreas de remanescentes florestais com espécies sensíveis, cruzadas, sobrepostas com o último ano de área queimada. Daí aqui a gente consegue ver qual foi a intensidade média desse fogo, aqui a recorrência dessas áreas, e a gente colocou também o mapa de carga de combustível fornecido pelo IBAMA. Bom, depois de ter elaborado todos esses mapas, nós seguimos a literatura e pensamos em 4 pressupostos que a gente ia seguir para fazer os nossos cruzamentos. Então, o primeiro foi que os remanescentes florestais naturais contêm espécies de plantas sensíveis ao fogo que entram em declínio após repetidos eventos de fogo intenso. Então, a partir do momento que vai tendo muitos eventos de fogo, vai diminuindo o número de espécies sensíveis. Segundo pressuposto, foi que áreas com alta tendência histórica de incêndio nas últimas 4 décadas continuarão a experimentar um alto risco de incêndio. O ponto 3 são que as áreas recentemente queimadas, elas têm baixa quantidade de biomassa seca para queimar, enquanto que as áreas que não foram queimadas nas últimas 2 décadas poderiam ter acumulado grande quantidade de biomassa, facilitando essa queima, facilitando a ter combustível para queimar. E o último pressuposto é que as áreas com alta recorrência de incêndio têm maior probabilidade de queimar, já que ele é altamente recorrente, o que pode ameaçar as espécies sensíveis ao fogo. Então, a gente elaborou esse quadro que mostra duas perguntas que a gente queria responder, né? A primeira é quais são as áreas prioritárias para a prevenção de incêndios, que são as áreas em azul, e depois quais são as áreas para a mitigação dos danos que já ocorreram com os incêndios passados. Então, a gente estava pensando tanto no futuro, o que fazer para evitar, mas também como remediar o que aconteceu no passado. Então, vou falar primeiro de prevenção e depois do mitigação de danos.
Então, para prevenção, nós pegamos os layers de alto risco, na alta tendência de risco de fogo, e cruzamos com as áreas distantes, queimadas mais distante, e áreas com baixa recorrência de fogo. Então, nós cruzamos todas essas áreas e encontramos essas áreas aqui, que seriam as áreas que têm mais chance de queimar em 2021. Aí nós cruzamos esse dado com o dado de remanescente florestal associado a curso d'água. Por quê? Porque aí dentro dessa área a gente queria saber, tá, essas são as áreas principais que vão queimar. Quais são as áreas que têm mais espécies sensíveis a fogos e por isso seriam mais prejudicadas em caso de incêndio? E aí geramos esse mapa, que em seguida eu vou mostrar ele com mais detalhes. E esse mapinha aqui, a partir dele a gente pensou nas estratégias. Beleza, agora a gente já tem quais são as áreas prioritárias, mas quais são as estratégias que a gente vai utilizar nessas áreas? Então, a gente dividiu considerando a fitofisionomia do local. Então, locais com formações remanescentes de formações florestais com espécies sensíveis ao fogo, a estratégia principal seria fazer aceros ao redor desses remanescentes florestais. Por quê? Porque assim impediria o fogo de entrar nessas formações com espécies mais sensíveis. Já nas áreas mais abertas, a estratégia indicada o manejo integrado do fogo, né? Os dois, a estratégia é manejo integrado do fogo, mas dessa vez o foco seria em queimas prescritas nas áreas não florestadas. Agora, pensando num futuro distante, nós sobrepusemos o mapa esse mapinha aqui de áreas com mais probabilidade de queimar, nós sobrepusemos eles com o mapa de mudança de uso do solo em 2050. E nós notamos que existe, uma está sobreposta ao outro. Existe uma maior probabilidade de queimar justamente nas áreas que têm maior probabilidade de ter mudança no uso do solo em 2050, que é o chamado arco do desmatamento aqui do Pantanal, que é semelhante ao arco de desmatamento que já está ocorrendo na Amazônia. E aqui a estratégia seria o monitoramento dos indicadores. Bom, agora pensando em mitigação dos danos. Para a mitigação dos danos, a gente pensou em cruzar alta e média intensidade do fogo, então seriam as áreas que teriam que foram mais afetadas pelo fogo no ano de 2020, né? Então eles seriam mais degradadas, cruzados com as áreas mais recentemente queimadas, ou seja, que não deram tanto tempo para a vegetação se recuperar, e cruzado com as áreas com média e alta recorrência de fogo. Então, a gente, da mesma forma, cruzou e obtivemos esse mapa aqui, que também foi cruzada com as áreas mais sensíveis, resultando neste mapa aqui, vocês podem ver que ele tem bem mais áreas do que o anterior, porque em 2020 foi muito a extensão dos incêndios foram muito largas, né? E pensando nas estratégias aqui, nós classificamos eles quanto ao seu potencial de regeneração natural. Então, para áreas com médio ou alto potencial de regeneração natural, a estratégia foi a restauração passiva, né? Uma restauração focada na regeneração natural, assistida. E aí, já aqui, nas áreas com baixo potencial de regeneração natural, a estratégia seria restauração ativa. A gente pensou principalmente no plantio de mudas e no transplante de plântulas, que é uma técnica que já vem sendo testada pelo laboratório do Lei lá no Pantanal. Bom, agora a gente vai falar sobre prevenção, tá? Que é esse quadrante aqui. Então, a gente tentou identificar o potencial de acúmulo de biomassa.
que foi... aqui são as áreas, em vermelho são aquelas áreas que tem mais risco de queimar, que a gente cruzou com as áreas de remanescentes florestais associadas a cursos d'água. E aqui a gente pode ver que essas áreas, elas batem com as áreas mais secas do mapa de carga de combustível do IBAMA. Então, cruzando os dois mapas, a gente consegue ver exatamente aonde estão as áreas que têm mais risco de queimar e são mais sensíveis. E nós classificamos essas áreas de acordo com o seu potencial de regeneração natural. Por que isso? A nossa ideia era ajudar o Ministério Público a encontrar quais as áreas prioritárias para eles agirem. Então, onde que seria mais interessante, teria mais efetividade que ações preventivas fossem realizadas. Então, a gente criou esse primeiro layer e a gente classificou ele de acordo com o potencial de regeneração natural para restringir ainda mais. Tá, dentro dessas áreas aqui, quais são aquelas que são as mais necessárias? Então, desse total aqui de 24.580 hectares, nós classificamos em alto, médio e baixo, de acordo com o seu potencial de regeneração natural. Alto, médio e baixo. Então, alto potencial tem em torno de 16 mil hectares, médio cerca de 1.700 hectares e baixo cerca de 6.600 hectares. Isso representa 66% em alto, 7% em médio e 27% em baixo. Então, se a gente tivesse que definir uma área a mais prioritária das prioritárias, seriam essas em vermelho. Esses 27%, esses 6.638 hectares. Agora, pensando assim mais a longo prazo, nós temos visto que as predições de cenários futuros para o Pantanal, elas incluem aumento de temperaturas, mudança no regime de precipitação, alterações climáticas extremas sazonais e interanuais, onde as secas ficarão mais extremas, teremos mais ondas de calor e maiores inundações. As precipitações, por exemplo, elas vão ficar mais fortes, mas em menos tempo. Então, as secas vão ficar maiores. Isso tudo vai mudar, segundo as previsões, o regime de inundação do Pantanal. E agora, pensando em prevenção. Pensando em prevenção, a gente não tem ainda estudos no Pantanal. Nós fizemos um levantamento bibliográfico para ver se a gente encontrava os custos de fazer a prevenção de incêndios no Pantanal, e a gente ainda não tem estudos publicados sobre isso. O mais próximo encontrado foi o da Alianças para a Terra, onde eles avaliaram propriedades privadas no Cerrado. Como o Pantanal, a maior parte dele, mais de 90% dele, está em área privada, a gente utilizou essa categoria de propriedades privadas no Cerrado. Mas é importante destacar que esses cursos, eles incluem programas de gestão de incêndios apenas. Programas de gestão de incêndios com 6 meses da gestão do fogo, treinamentos e capacitações. Ou seja, ele não inclui coisas muito importantes, como o salário dos brigadistas e chefes de brigadas, eles não incluem os equipamentos, várias coisas que são gastos bem robustos, mas que não foram incluídos, porque aqui era como se fosse já estar rodando, como que faz para continuar rodando, né? Que talvez não seria tanto o caso do Pantanal. Mas, bom, nesse caso, eles gastam em média 19 centavos de dólar por hectare. Então, para fazer ações de prevenção de incêndio em toda a área, a primeira área que a gente encontrou, que é a área com maior risco de incêndio, seriam em torno de 100 mil dólares, que cada dia isso muda, pessoal. Em reais, o real e o dólar, eles estão mudando muito. Então, atualmente, hoje, seriam em torno de 486 mil reais. Mas isso, da semana passada para cá, o dólar já mudou. Então, esses dados, acho que é melhor a gente focar em dólares. Seria em torno de 100 mil dólares. Se a gente restringir as áreas apenas para as áreas prioritárias, né, seria em torno de 4.343 dólares, que seria ao redor de 21 mil reais. Mas
volto a lembrar que esse custo ele não inclui o salário dos brigadistas, os equipamentos para brigadas, nem os veículos e nem os materiais necessários para o combate. Então, está bem abaixo, a gente reconhece que está bem abaixo do custo real, se a gente fosse implementar hoje na prática. Bom, e quais são as recomendações, além daquelas que eu já falei dos aceros, do manejo integrado do fogo e das queimas prescritas? A recomendação principal é sempre o manejo integrado do fogo, com a gestão do fogo, utilizando queimadas prescritas nas épocas chuvosas ou queimadas antecipadas, imediatamente após a época de chuva, quando a umidade ainda está alta para impedir o alastramento em grandes proporções. Ter brigadas permanentes, ou seja, brigadas o ano inteiro, incluindo brigadas indígenas, para que durante o ano as ações de manejo integrado possam ser realizadas, até ações de conscientização. O aumento no número de brigadas comunitárias, com treinamentos, equipamentos que várias organizações, como a ECOA, têm feito, essa capacitação e dar as condições para que as brigadas comunitárias atuem, que está sendo um case de sucesso muito legal no Pantanal. Infraestruturas, elas devem ser replanejadas considerando as características do ambiente. A priorização espacial no investimento, ou seja, estudos como esse que a gente fez, mais estudos como esse podem orientar melhor as estratégias de investimento. Ter mais recursos para fiscalização e prevenção de incêndios e, claro, a educação ambiental. A gente destaca também e reconhece a importância a importância do conhecimento tradicional e indígena na prevenção de incêndios, porque são povos e pessoas que estão aí e já fazem esse manejo há muito tempo. Então, a gente entender e conhecer e aprender com eles também a gente destacou bastante a importância disso no artigo. Agora, vamos voltar para a parte em verde, a parte de mitigação de danos. Aqui, em vermelhinho, a gente tem as áreas, né, que são as áreas prioritárias. A gente cruzou elas com essas partes de potencial de regeneração natural, do WRI, e cruzou também com alto e médio potencial, em verde e amarelo, e em vermelho com baixo potencial. E aí a gente resultou neste mapa, né, que é o nosso mapa de áreas prioritárias para restauração pós-fogo no Pantanal. Aqui, toda essa área tem em torno de 315 mil hectares altamente degradados pelos incêndios e que potencialmente têm espécies sensíveis ao fogo. 90% dessas áreas têm alto potencial de regeneração natural, onde a gente recomenda a regeneração passiva e manejo integrado do fogo. Já nas áreas nós também temos áreas com médio e alto potencial de regeneração natural. Seriam 2.854 hectares com médio potencial e 21.898 com baixo potencial de regeneração natural. Aqui está errado, seria baixo potencial de regeneração natural. A maior parte dessas áreas, elas estão fora das áreas protegidas. Então, 90% dessas áreas são as áreas que estão em verde, que possuem alto potencial de regeneração natural. 1% teria médio potencial e 7% teria baixo potencial de regeneração natural. Tá, mas e quanto custaria para restaurar essas áreas? No artigo, nós também fizemos um levantamento bibliográfico para ver estudos que falavam sobre custos de restauração, e nós chegamos à conclusão que nós coletamos esses dados, fizemos a correção dos dados, transformamos os que estavam em real em dólar, fizemos a correção através do índice de preço do consumidor, e aí nós fizemos uma média entre os trabalhos encontrados e encontramos que para restaurar as áreas com alto e médio potencial de regeneração natural, através de uma técnica mais simples, seria uma condução de regeneração natural,
o valor seria ao redor de 122 milhões de dólares. Já para as áreas de baixo potencial de regeneração natural, onde são aqueles 21 mil hectares, o valor varia de acordo com a técnica, né? Isso varia de 28 a 151 mil dólares, milhões de dólares, 28 milhões se fosse por transplante de mudas e 151 se fosse por plantio 3x2. E quanto em real? Hoje, em real, seriam 595 milhões de reais para restaurar as áreas de alto e médio potencial de regeneração natural, e as áreas de baixo potencial de regeneração natural seriam, para transplante de plântula, seriam 135 milhões, e para as áreas, se fosse restaurar com plantio 3x2, seriam em torno de 732 milhões de reais. Então, assim, o custo disso é extremamente alto. Bom, após finalizar o estudo, nós participamos de um workshop de apresentação e validação dos resultados e da metodologia com especialistas, o qual foi organizado pelo Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul. E depois de validado com os especialistas, após a apresentação, o MPE ele utilizou os dados para elaborar sua estratégia de prevenção de incêndio pantanal. Ou seja, esse trabalho é um exemplo de como os estudos científicos podem embasar a tomada de decisão dos atores públicos e podem influenciar, de fato, nas políticas públicas. Isso foi um diferencial muito interessante do trabalho, e a gente vê na prática o que a gente está estudando na academia sendo aplicado. Isso, assim, para a gente foi fantástico de poder ver a aplicação, de fato, do estudo. Bom, de forma geral, eu gostaria de agradecer meu time, né, de colegas, de todas as coautoras, que é a Liz, minha colega, nossa, maravilhosa. A Liz não podia não estar com a foto do Christian, né, que está sempre, os dois sempre com a gente fez, tanto que esse trabalho, destaco novamente, que é um trabalho que tem 2 autorias, então eu e a Liz somos primeiras autoras desse trabalho. A minha orientadora, a professora Letícia, que, assim, a foto mostra, ganhou um prêmio de Mulheres para a Ciência, também um exemplo de pesquisadora. A professora Renata também, um exemplo de pesquisadora. A Judite, que, nossa, maravilhosa, ajudou demais na elaboração do artigo. Todo mundo do LEI, né, no nosso laboratório, do LEI e do LASA, que nos deram o apoio para realizar mesmo esse artigo, né. O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, agradeço no nome do Dr. Loubert, promotor Luciano Loubert, e também a todos os técnicos do CAOMA, né, que é o Centro de Apoio Operacional de Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, que deram apoio financeiro para a elaboração desse projeto. Aqui no Ministério Público eu também agradeço ao Rony, Marinês e Jéssica, que nos ajudaram a desenvolver esse trabalho, ao CDB, né, que também fez parte, ao CDB e a Aroeira, que fizeram parte da organização para que esse trabalho fosse executado. Aqui agradeço em nome do Vinícius e da Gabriela. Eu também gostaria de agradecer muito os meus colegas, a Letícia e a Luciana, que forneceram as imagens para o artigo, que sempre nos ajudaram, a Angélica e o Alexandre, do Preve Fogo, que nos forneceram as bases para a gente utilizar também no artigo, sempre foram muito solícitos com tudo que a gente precisou. Deixa eu ver. Gostaria de agradecer também os professores que estavam presentes no workshop, que nos ajudaram na validação da metodologia, os colegas do LEI e da ECOA, minha família, meus amigos, e o Programa de Ecologia e Conservação da UFMS, a UFMS e o CAFé, pela oportunidade da gente apresentar para todo mundo aí o final desse trabalho. Acho que é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Paula. Muito, muito, muito bom, muito interessante. Bom, eu tenho algumas perguntas, mas eu queria primeiro abrir para todo mundo, aí depois também a gente
passo para a Letícia, fica à vontade para fazer algum comentário. Mas antes disso, o pessoal da plateia, alguém quer comentar algo? Ou mesmo perguntar para a Paula? Não sejam tímidos. Não? Tá. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa iniciativa, né? Na verdade, eu queria saber como que surgiu essa interlocução com o Ministério Público, se foi uma iniciativa de vocês, se houve algum tipo de organização, de coordenação que envolvia, por exemplo, programa de pós-graduação, ou se mencionou ao CDB. Você pode contar um pouquinho como é que foi a realização desse workshop, por exemplo, e a recepção também do pessoal, dos promotores lá? Bom, a recepção foi ótima, né? Na verdade, o trabalho foi um pedido do Ministério Público Estadual. Eles já estavam eles tinham a ideia de fazer ações de prevenção de incêndio, mas eles queriam saber aonde essas ações seriam mais efetivas. Então, aí houve um contato entre as professoras com a promotoria, a professora Letícia e a professora Renata com as promotorias, e aí o Ministério Público eles têm um acordo de cooperação com o CDB. Então, o recurso vinha via o CDB, e aí a gente pôde executar o trabalho e responder a pergunta deles. Eles queriam saber aonde que a gente consegue ter uma atuação mais eficaz. Então, onde que são as áreas onde provavelmente vai queimar e são as áreas que precisam que vão sofrer mais se forem queimadas. Então, eles queriam saber onde que as ações deles seriam mais efetivas, para elaborar as estratégias deles. Então, direcionar melhor. E aí, a partir disso, eles fizeram esse contato com as professoras. Até a professora Letícia quiser explicar melhor como foi esse contato inicial, né? E aí, eles fizeram esse pedido e aí a gente elaborou a metodologia e foi pensando como que a gente, em conjunto com a Lasa, como que a gente ia fazer essa interlocução. Entendi. E isso, enfim, isso é um capítulo do seu doutorado, né? Imagino. Isso, é o primeiro capítulo. E aí você está pensando em expandir isso? Como é que seria? Sim, a gente tem já a ideia de dar continuidade, de fazer também atividades de campo, fazer teste de manejo integrado do fogo, para fazer os próximos capítulos. Então, um dos capítulos, ele vai falar sobre cenários de como que o manejo integrado do fogo ele está relacionado aos cenários, o que a gente pode fazer, né, quais são os cenários futuros e o que a gente vai poder fazer para evitar que esses incêndios ocorram novamente. Tem um capítulo também sobre custos, que a gente viu que o que tem publicado sobre custos ainda é bem incipiente, né? Não tem ainda algo mais robusto na academia sobre os custos de incêndios da restauração no Pantanal. E o terceiro, acho que tem mais um. Tá, e a gente já deu continuidade nesse trabalho, a gente ampliou ele. A gente já fez ele para a BAP toda, e adicionamos ainda o componente de espécies sensíveis ao fogo. Então, a gente pegou quais são as espécies sensíveis ao fogo do Pantanal e fizemos a distribuição dessas espécies para entender aonde são as áreas de fato mais sensíveis. A gente já fez isso, já entregamos, temos agora que escrever o artigo, mas assim já temos os resultados para toda a bacia do Alto Paraguai. Muito legal, gente. Bom, iniciei aqui, mas eu queria o pessoal também interagisse um pouquinho, fique à vontade para fazer perguntas, ou se não tiver mais nada, Letícia, se quiser comentar logo. E aí também, dentro desse arranjo de projeto, a gente também, em conjunto com o LASA, também tem a elaboração de uma metodologia de prevenção de incêndios com 7 dias de antecedência. Excelente, excelente. Bastante aplicado, né? A Alice, ela, que é a minha colega que está trabalhando nisso, então a gente já tem a continuidade do projeto
a partir desses dados que a gente já gerou e também dessa nova ferramenta, que seria pôr para rodar, que já está criada, que o Lázaro já criou, seria pôr para rodar mais continuamente esse sistema. Excelente. Letícia, alguém mais? Você comentar algo? Gostaria de agradecer, Diogo, aí pela apresentação, né, da Paula, na qualificação dos alunos. Parabéns à Paula pela apresentação, que foi ótima. E agradecer, né, todos os envolvidas aí nesse projeto, que ele traz uma grande satisfação para a gente com a aplicação do conhecimento, como a Paula mencionou, né? Então, eu acho que é um trabalho que ele traz essa aplicação do conhecimento, algo que a gente não vê tão comumente, né, na pós-graduação, e ele já está sendo utilizado, os dados dele, como conseguimos publicá-lo de uma forma rápida, porque é um assunto também bem importante, né, para o manejo do Pantanal. Então, assim, foi um trabalho muito interessante aí, e uma parceria, né, de pessoas de outras universidades, como o UFRJ, e também com o Poder Público, o Ministério Público. Então, foi um trabalho muito bacana e espero aí que seja apenas o primeiro de muitos, né? Que a gente possa trabalhar aí nessa ecologia aplicada cada vez mais. Com certeza. É isso. E também que eu possa ver algum acordo de cooperação diretamente, né, do Ministério Público com a FMS, né, para facilitar isso tudo. Sim. Então, é isso, gente. Alguém tem algum outro comentário? Perguntas? Não? Bom, então eu vou agradecer novamente, né? A gente é que tem que agradecer a Paula, a apresentação dela, muito boa. Agradecer a toda a equipe, né, que realizou o projeto e todo mundo que esteve aqui para prestigiar, né? Até mais, então. Bom final de semana para todo mundo. Deixa eu Obrigada. gravação.